Polícia Federal em São Paulo. O depoimento sobre as denúncias contra o empresário Paulo César Farias já dura mais de 6 horas. Em meio a muito tumulto, o empresário Pedro Collor de Mello chegou à sede da Polícia Federal de São Paulo às 1:55 da tarde. O depoimento foi acompanhado pela mulher dele, Maria Tereza, pelo advogado Luiz Roberto de Arruda Sampaio e pelo procurador da República, Marden Costa Filho. O depoimento demorou mais do que se imaginava porque o delegado que está presidindo o inquérito, Dr. Paulo Lacerda, da Polícia Federal de Brasília, quis checar em detalhes as acusações feitas por Pedro Collor de Mello na revista Veja. Por volta das 6 horas da tarde, eu conversei com a mulher do empresário, Dona Maria Tereza, que disse que Pedro Collor de Mello estava muito tranquilo, que tinha apresentado uma série de documentos contra Paulo César Farias e que a maior parte desses documentos se referia a negócios de Paulo César no exterior. Ela garantiu também que Pedro Collor de Mello não fez nenhuma acusação ao irmão dele, o presidente Fernando Collor, e que hoje à noite chega da Itália o advogado criminalista Paulo José da Costa, que a partir de amanhã entra definitivamente no caso, defendendo o irmão do presidente. Segundo a Polícia Federal, numa primeira parte do depoimento, Pedro Collor disse que as acusações contra seu irmão, o presidente Fernando Collor, foram feitas sob forte emoção por causa das questões da Gazeta de Alagoas. Numa segunda parte, Pedro Collor apresentou alguns documentos para sustentar denúncias contra o empresário Paulo César de Farias. A CPI do Congresso, que vai apurar as denúncias do empresário Pedro Collor de Mello, começa a funcionar na segunda-feira. Os partidos têm prazo até amanhã para definir quem vai comandar os trabalhos. Os partidos têm até o meio-dia de amanhã para preencher as 22 vagas da CPI, 11 deputados e 11 senadores. Difícil é escolher o presidente e o relator. Entre os governistas, o nome mais cotado para presidir a CPI é o do deputado Benito Gama. Só falta ser confirmado pelo articulador Jorge Bornhausen. Mesmo que não seja definido até amanhã qual vai ser o comando da CPI, os trabalhos de investigação devem começar a partir de segunda-feira, com a participação proporcional ao tamanho das bancadas. E aí há praticamente um empate, 11 membros de oposição e 11 governistas. E acaba de ser confirmado o nome do presidente da CPI mista que vai apurar as denúncias do empresário Pedro Collor. É o deputado Benito Gama, do PFL da Bahia. O presidente Fernando Collor recebeu hoje a solidariedade do empresariado brasileiro. 10 empresários que representam os principais setores da economia tomaram café com o presidente e aproveitaram para pedir mais incentivo para as compras a crédito. O presidente, ao centro da mesa, ouviu da roda de empresários a mensagem de apoio. Estava numa carta assinada por várias entidades empresariais, lida pelo senador Albano Franco. Depois de cumprimentar o presidente por ter mandado investigar todas as denúncias, os empresários mudaram de assunto. Eles esperavam há tempos por esta oportunidade de falar diretamente ao presidente e ao ministro Marcílio sobre as dificuldades da economia. Para movimentar as vendas, os empresários pediram facilidades para reativar o crediário ao consumidor. Com o crediário voltando à tona, nós vamos ter o fortalecimento do mercado interno e melhorando dessa forma a indústria e o comércio. Para reativar o crédito ao consumidor, não basta o governo querer. Hoje em dia, por exemplo, não existe qualquer limite de prazo para os crediários. O problema são os juros altos. E o tamanho dos juros depende da taxa da inflação. O Banco Central já está estudando esse assunto. No dia 30 de junho, o Ministério da Economia vai realizar um grande seminário reunindo mais de 500 empresários com as autoridades econômicas, justamente para discutir problemas como esse. Adiado para 22 de junho o prazo para entrega da declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, que vencia amanhã. Cerca de 5 milhões de proprietários rurais estão obrigados a apresentar essa declaração à Receita Federal. Esse imposto substitui o ITR, que era devido ao INCRA. Senador do Acre, Edmundo Pinto. Um deles pode se entregar à polícia ainda esta noite. O homem que a polícia identificou como segundo participante do crime é Jomildo Ramos Barbosa. Ele é baiano da cidade de Jequié e aqui em São Paulo não teria antecedentes criminais. Jomildo está com prisão provisória decretada pela Justiça e está sendo procurado pela polícia. Hoje eu acabei de receber uma informação do Instituto de Identificação, Dr. Carlos Noel e Dr. Nelson Guimarães,
que demonstram a existência de impressão digital desse suspeito na porta de entrada do salão de cabeleireiro por onde eles teriam entrado dentro do Hotel de La Volpe no dia do fato. Dos três, o Jomildo, o Edilson e o Gilson, quem matou o governador? O Gilson, o único que nós ouvimos até agora, que a polícia interrogou na presença de 2 promotores públicos, ele diz que não foi ele. E ele não faz afirmação no sentido de quem teria tirado, razão pela qual precisamos esperar a investigação progredir mais um pouco com o interrogatório dos outros 2 suspeitos para que a gente possa ter certeza absoluta de quem fez os disparos dentro do quarto onde estava o governador do estado do Acre. O terceiro cúmplice no crime seria Edilson Alves Carmo. Ele já está com prisão provisória decretada e pode se apresentar a qualquer momento na polícia. Os delegados que cuidam do caso já fizeram contato com a família e o advogado dele e praticamente combinaram essa apresentação espontânea para evitar uma caçada policial. O americano que estava no hotel onde o governador do Acre foi assassinado ainda não recebeu qualquer intimação para voltar a depor. Ele mora em Minneapolis, nos Estados Unidos, e se recusa a falar sobre o assunto. Desde que voltou do Brasil, John Franklin Jones não atende mais o telefone na sua casa. Só ficam as mensagens na secretária eletrônica e os recados nunca são respondidos. Depois de vários dias tentando, hoje, surpreendentemente, o próprio Franklin Jones atendeu. Hello? 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 Is that Mr. Jones? It is. Hi, Mr. Jones. My name is Dornelis. I'm from Brazilian television. I'm sorry, I have another line. Thank you. Ele desconversou e desligou o telefone. Franklin Jones é vice-presidente do Banco Norwest e trabalha neste prédio super moderno no centro de Minneapolis. John Franklin Jones voltou a trabalhar no banco imediatamente após a sua volta do Brasil. Desde então, ele nunca deu entrevista nem para a imprensa americana, nem para a brasileira. E até agora, segundo a sua assessoria, ele não recebeu qualquer pedido para prestar novos depoimentos. Hoje à tarde eu fiz uma nova tentativa de encontrá-lo. Esse guarda chamou a secretária de Franklin Jones. Patrice Vick diz que o chefe dela não vai falar de jeito nenhum enquanto o caso estiver sob investigação. Eu pergunto o que ele fazia no Brasil e ela responde que ele estava lá a negócios, mas não quer dar mais detalhes. Diz que não sabe se ele visitava o Brasil com frequência e encerra a conversa